meu povo, o programa Vida Nova com Jesus está no ar, começando uma semana juntos na presença do Senhor. Todos os dias abençoando você aqui pela telinha. É isso mesmo, nosso encontro marcado em vários horários, em várias emissoras. Eu quero que você acesse o nosso site, portaligrejavidanova.com.br. Ali tem as emissoras, os horários das programações, tem os endereços das nossas igrejas. Procure uma próxima da sua casa, seja muito abençoado. É bom estar na presença do Senhor, é bom estar em comunhão com Deus, é bom estar em comunhão com a igreja. Que alegria poder compartilhar com você de mais um culto aqui na Vida Nova. Agora, mês de março, é o mês da temperança, domínio próprio, isso mesmo. Vamos louvar ao Senhor, a gente volta já já. Dentro da nossa programação, dentro de uma hora, eu volto trazendo a nossa agenda. Esdras capítulo 8, versículo 21, amém? Vamos ler o texto, diz assim: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus,
para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Amém? Esse texto fala do momento da história bíblica, quando o povo de Deus estava cativo, foi cativo pela Babilônia, e ali eles começaram a retornar, para Jerusalém. Então eu julgo que esse texto aqui, querido, é um texto, é uma parte da história da Bíblia que todo crente precisa conhecer, queridos, porque esse texto aqui, tanto Esdras como Neemias, eles contam a história do retorno do povo de Deus para Jerusalém, que foi um marco, foi um marco, porque o povo estava cativo, da Babilônia, tudo tinha sido levado para a Babilônia, todos os tesouros de Jerusalém, do templo, e ali nesse momento da história, Deus levantou. Se você ver o livro de Esdras, é bom você depois ler com calma na tua casa, capítulo 8, você lê do capítulo 1, ele todo, você vai ver que conta uma história muito importante, querido, para que todo cristão deve conhecer, todo cristão precisa conhecer essa história, porque isso é uma marca do crente. Esses textos, esses capítulos de Esdras, vai abrir a sua mente, para você entender coisas lá na frente, tá? Porque muitas vezes a gente escuta o pastor pregar e falar algumas coisas, a gente não entende, porque a gente não sabe se situar na história. A gente não se entende. O pastor prega e a gente não entende, porque a gente não sabe se situar. Em que ponto da história que eu estou? Como que eu vou entender isso? Então, lendo a Bíblia, lendo esses capítulos aqui de Esdras, você vai ter uma compreensão melhor. Como foi que Deus fez? Houve 3 imigrações. Houve 3 imigrações. Quando Ciro, ele assumiu, o trono, venceu os babilônicos, e ele assumiu, o que ele fez? Ele permitiu que o povo judeu voltasse para Jerusalém. Para quê? Para restaurar o templo, porque o templo havia sido destruído, Nabucodonosor derrubou lá, destruiu, queimou, levou todos os tesouros, todos os vasos de ouro, tudo que era riqueza, ele levou para a Babilônia. Aí quando Ciro entra na história, o que acontece? Ele permite que o povo volte para lá. Vocês vão voltar para Jerusalém, e lá em Jerusalém vocês vão reconstruir o templo. Então eles tiveram esse trabalho, reconstruir o templo, tal. E aqui no livro de Esdras você vai poder participar dessa história, você vai poder entrar dentro da história, para você poder entender como funcionou, como foi que essas coisas aconteceram. Eu vou dar aqui só um panorama, não vai dar para falar tudo, mas o que aconteceu? O povo, através de Ciro, voltou, e quando chegou Esdras no capítulo 8, o que aconteceu? O templo ficou pronto no ano 516 a.C. Só que Esdras, ele voltou quase 60 anos depois que o templo estava pronto. Imagine só, Ciro permitiu que eles voltassem, eles reconstruíram o templo. No ano 516 a.C. o templo ficou pronto. Só que houve um hiato, houve um período de tempo entre o término da reforma da obra do templo e até o tempo que Esdras foi, porque Esdras foi na segunda imigração. A primeira imigração foi Zorobabel, Jesua e um monte de gente que está lá no capítulo 1 de Esdras. Aí, no ano 458 a.C., Esdras foi. Por que Esdras foi para lá? Esdras foi, querido, para poder ensinar a palavra, porque Esdras, ele era um escriba, ele era um cara conhecedor da lei, conhecedor da palavra. O templo estava pronto, mas não tinha ninguém que ensinasse a palavra lá. Então o que aconteceu? Deus moveu quem? O coração de outro rei, já não era Ciro, já era Artaxerxes, Vocês conheciam, assistiram o filme 300, deve ter ouvido falar dele lá, o Xerxes, É aquele lá do filme 300, só que a história é outra, não tem nada a ver. Aquela história ali, dizem que é mentira. Uns falam que é verdade, outros dizem que é mentira a história do filme, tá? Então o que aconteceu? O Xerxes, ele permitiu, por quê? Naquela época, era comum que os
governantes, que os imperadores, que os reis, eles faziam isso. Eles tinham que ficar de bem com todos os sacerdotes. Então, aos olhos de Artaxerxes, o Esdras era um cara de Deus. Ele era um homem de Deus. Então, tanto é que você vai ver o capítulo 7 aí na tua Bíblia, ó, no versículo 21, capítulo 7, no finalzinho, fala assim, ó: Esdras, escriba da lei do Deus do céu. Então ele tinha um conceito com Artaxerxes. Esdras, ele chamava Esdras, né, o escriba da lei do Deus do céu. Então ele fala: eu mesmo, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão além do Eufrates, tudo quanto vos pediu o sacerdote Esdras. Então, para ele, Esdras era um sacerdote, e naquela época era comum. O que acontecia? Os reis, os imperadores, eles gostavam de ser amigo de todos os sacerdotes. Por quê? Os sacerdotes, eles falavam diretamente com Deus. Então Xerxes não acreditava em Deus, o Jeová, né, o Deus dos judeus, mas ele era um imperador, ele queria estar de bem com todos os deuses. Então o que ele fazia? Ele permitia, ele dava regalias para todos aqueles que ele achava que eram sacerdotes, aqueles que tinham intimidade com o seu Deus. Está entendendo? Então Esdras, aos olhos dele, era um cara que tinha intimidade com Deus, e por isso ele foi beneficiado. Amém? Está vendo como é que é importante você ter intimidade com Deus? Está vendo como é que é importante nós termos intimidade com esse Deus? Porque, aleluia, as portas se abrem, querido, quando você tem intimidade com Deus. E ali o que aconteceu? Era uma questão política, podia ser até uma questão política, né? Porque ele achava, poxa, quanto mais sacerdote pedindo a mim, para o meu império, né, diante do seu Deus, para mim é melhor. Não é verdade? Diz aí que oração e canja de galinha não faz mal para ninguém, né? Então o cara, na mente dele, ele achava isso: quanto mais gente pedindo a seu Deus por mim, estou tranquilo, meu reino vai durar mais. Então, na realidade, Xerxes, ele teve uma ação política, permitiu que eles, né, que Esdras fosse para lá, mas aí ele falou assim: ó, Esdras, você vai lá. E ele permitiu que Esdras fosse ensinar, querido, a lei, porque ele sabia que Esdras conhecia a palavra, conhecia a lei de Deus, né, do Deus de Israel. Então ele mandou Esdras. Isso aí foi na segunda imigração. E depois, no final, no ano 444 antes de Cristo, foi Neemias para a reconstrução dos muros, tá? Então Esdras, ele foi depois da reconstrução do templo e foi no meio da história antes da reconstrução dos muros. Depois que o templo estava pronto, Esdras foi, para quê? Para ensinar a palavra, para ministrar, tá bom? Então Xerxes olhou para aquele homem e falou assim: é você, né? Eu vejo que você tem Deus, amém? Aleluia. Então as pessoas têm que olhar para nós, querido, tem que ver assim: olha, eu vejo Deus na tua vida, amém? Eu estou vendo Deus em você, amém? Será que, aleluia, os nossos governantes podem olhar para nós e falar assim: eu vejo Deus em você? Será que teu patrão pode dizer assim: eu vejo Deus em você? Será que teu marido pode dizer: eu vejo Deus em você, minha irmã? Será que a tua esposa pode dizer assim: olha, eu vejo Deus em você? Será, querido? Será que os teus filhos podem dizer assim: pai, eu vejo que Deus é na tua vida? Mãe, eu vejo que Deus é contigo. Será que os nossos filhos podem dizer isso de nós, querido? Aqui foi a primeira coisa que eu vi. Será que nós temos sido referência? Porque quando nós temos intimidade com Deus, as portas se abrem, querido. As pessoas estão buscando muito que as portas se abram, né, pastor? Não, Deus tem que fazer um milagre, a porta tem que se abrir. Não, Deus tem que ter intimidade com Deus. Diga para o teu irmão que está do seu lado: irmão, tenha intimidade com Deus, que as portas vão se abrir para você. Aleluia! Glorifica o nome do Senhor. E essa viagem de Esdras, que foi uma viagem perigosa. Esdras demorou 4 meses para chegar em Jerusalém. Para sair de lá da Babilônia, onde ele estava, até chegar em Jerusalém de novo, ele levou 4 meses, querido. E esse texto que nós lemos é interessante porque ele fala assim, ó: eu tive vergonha. Esdras fala que ele teve vergonha de falar para o rei Artaxerxes, mesmo o rei tendo, não, volta, vai lá, né, resolve a situação lá, prega a palavra lá, ensina a lei, restaura os sacrifícios lá, né, porque ele foi também para restaurar os sacrifícios lá no templo de Jerusalém. Ele disse que ficou com vergonha. Por quê, querido? Isso acontece muitas vezes conosco. Ele tinha falado para o rei Artaxerxes que o Deus dele, o Deus de Israel, era um Deus todo poderoso, querido. Era o Deus acima de todos os deuses, aquilo que a gente fala todo dia, né? Não há Deus como tu, Senhor, não é isso? Não há Deus semelhante a ti, o Senhor é o maior entre os deuses, não há Deus, né? Deus, nosso Deus é um Deus com letra maiúscula, os outros deuses são Deus com letra minúscula.
Mas quando ele percebeu o estreito que ele estava entrando, né? Porque, querido, tinha muitos inimigos na estrada, tinha exércitos inimigos, tinha pessoas más no caminho que podiam pegar Esdras e todo o seu grupo, todas aquelas pessoas que estavam com ele e matar todo mundo, querido. Mas ele pensou assim: eu já falei para o rei, para Xerxes, eu já disse para ele que meu Deus é comigo. Está aqui, né? Tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiro, porque na realidade ele tinha que ter pedido para o rei: me dá um exército para me acompanhar até lá Jerusalém, porque na estrada tem salteadores, tem ladrões, tem bandidos, tem exércitos inimigos, eles vão pegar a gente e vão matar a gente. Mas ele não podia fazer isso, porque ele fala aqui no versículo 22 de Esdras 8, ó, ele disse, já tinham dito para o rei, ó, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles. Então ele já tinha falado de Deus para Xerxes: ó, o Deus que eu sirvo é poderoso, Ele me protege, Ele me guarda, Ele me livra. Não é assim que a gente fala? E quando aparece a prova, e quando aparece a luta, não é isso? Foi o que aconteceu. Ele falou assim: eu não posso pedir exército. Pô, se eu chegar para o rei agora e falar assim: me dá um exército para me acompanhar, o rei vai olhar para minha cara e falar assim: pô, tu não falou que teu Deus era o cara? Não é assim? Tu não falou que teu Deus era o bambambam? Tu não disse que teu Deus, né, o profeta lá mandou cair fogo do céu, caiu fogo do céu, destruiu o holocausto? Tu não falou que teu Deus abriu o mar vermelho, e agora na hora da situação tu vem me pedir um exército? Então ele ficou com vergonha, querido, de pedir o exército. Ele não pediu, mas ele foi e Deus guardou ele. Então essa é mais ou menos a história daquilo que nós estamos lendo, querido. Ele voltou nessa imigração para ensinar a palavra de Deus àquele povo, porque a palavra de Deus, né, lá em Jerusalém, tinha ficado somente aquelas pessoas pobres, os ricos, aquelas pessoas abençoadas. Nabucodonosor levou tudo com ele. Ficou mais os incautos, mais aquelas pessoas iletradas, mais aquelas pessoas pobres financeiramente, né? E lá não tinha mais ninguém para ensinar a palavra de Deus. Então a gente vê nisso, querido, a boa mão de Deus verdadeiramente. Isto é a boa mão de Deus sobre a igreja, querido, sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a vida de cada um aqui. Deus, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, querido. Então esse ato, por que Xerxes fez? Xerxes não tinha nada a ver com o povo de Deus, querido. Se foi uma ação política ou não, se foi querendo proteção de Deus, amém, mas isso tudo é o que? O mover de Deus, querido. Deus trabalhando no oculto, amém, Deus trabalha no oculto, querido, para realmente quebrar as cadeias, quebrar os grilhões, para abençoar a igreja, querido, para abençoar aqueles que têm intimidade com Ele. Quando nós temos intimidade com Deus, Deus começa a quebrar as cadeias, trabalha no oculto, querido. Aleluia. E muitas vezes você não percebe, mas Deus está trabalhando no oculto na tua vida nessa noite, amém? Aleluia. Eu queria pregar sobre o tema as atitudes de quem confia em Deus. Então vou falar algumas atitudes de quem confia em Deus, porque falar que nem Esdras falou, né? Meu Deus, a boa mão de Deus está sobre mim. E depois ir lá pedir socorro no Egito, ou pedir socorro para o rei Artaxerxes, né? O profeta Isaías fala: ai daqueles que vão ao Egito pedir socorro, né? Ai daqueles que vão ao Egito. Por quê, querido? A nossa confiança tem que estar em Deus. Como é que nós devemos confiar? Em quem que nós devemos confiar? Somente em Deus, querido. Amém? Então as atitudes de quem confia em Deus, querido. A primeira atitude que eu vejo é que nós precisamos pedir direção a Deus, tá? Você precisa pedir direção a Deus. Diga para o teu irmão: peça direção a Deus, irmão. Confiar em Deus, se você diz que confia em Deus, querido, mas não pede conselho para Deus, pede conselho para qualquer pessoa, né? Pede direção para qualquer uma pessoa que não tem temor a Deus, uma pessoa que não conhece a palavra, que não vai poder te instruir dentro da palavra de Deus, você já está agindo errado. Porque nós temos que pedir direção para quem? Para Deus. Quando você tem uma causa, quando você tem uma peleja, quando você tem uma dificuldade, para quem que você tem que pedir direção? Para Deus, querido. Não adianta pedir direção para outra pessoa. Deus quer estar no controle da tua vida completamente. Mas por que Deus não toma o controle? Porque você não deu o volante da tua vida para Jesus, querido. Você dirige o teu carro para onde você quer. Você não pergunta para Deus se você tem que ir para lá ou não, se você deve ou se você não deve. E aí, como é que fica? Como é que Deus vai assumir o volante da tua vida se você não entrega o volante da tua vida para Jesus, queridos? Amém? Peça direção para Deus, querido, naquilo que você for fazer. Provérbios 11:14 diz assim: não havendo sábia direção, o povo cai,
mas na multidão de conselheiros há segurança. Esse versículo, Provérbios 11:14, diz assim: na multidão de conselheiros há segurança. Tá, muitas pessoas interpretam isso errado, e acham que pode pedir conselho para qualquer um. Está dizendo na Bíblia, né, Provérbios, na multidão de conselheiros há segurança. Então você pode pedir. Não, querido, não peça direção para a tua vida para qualquer um, querido. Para ímpio, para pessoas que não conhecem a palavra, porque eles vão te ensinar errado, eles vão te colocar no caminho errado. Peça direção a Deus, querido. Não vai tomar atitude na tua vida sem pedir direção a Deus, porque quando a gente não pede direção a Deus, lá na frente a gente se arrepende. E a Bíblia, querido, é o caminho, é o manual do cristão, a Bíblia é a bússola do crente, amém? Então, quando o Salmo 119, versículo 105, ele fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Esta é a palavra de Deus, querido, é ela que é lâmpada para os seus pés, ilumina o seu caminhar. Quando você estiver andando, aquela luz vai te iluminar, querido. É a palavra de Deus que pode iluminar a tua vida, querido. O que acontece? O pastor às vezes vai te aconselhar, uma pessoa, homem de Deus, que você pede um conselho, ele vai falar assim: você precisa tomar uma decisão, e aí você tem dúvida naquela decisão que você vai falar, e geralmente quando você vai, você pode achar que essa é uma resposta meio que vazia, né? Você fala assim: poxa, o pastor falou assim para mim, né, que se eu sentir paz no meu coração, eu posso fazer. Se eu não sentir paz, não é de Deus. Não é assim? Quem já foi aconselhado assim? Quantos já foram aconselhados assim? Se você sentir paz naquilo que você está fazendo, pode seguir, porque é Deus. Porque muitas vezes você tem dúvida numa decisão que você vai tomar. E aí você muitas vezes pensa: poxa, que o pastor falou isso da vontade dele. Mas não, está na Bíblia. Está na Bíblia. A palavra árbitro significa decidir, determinar, dirigir. Dirigir o quê? O vosso coração. Então diz: a paz de Cristo dirija o vosso coração. Seja árbitro que a paz de Cristo ela vai dirigir a sua vida. Então, querido, quando você recebe uma palavra dessa, se você sentir paz, Deus está na direção, pode fazer, é porque está na palavra de Deus, querido, é de Deus. Muitas pessoas pensam que, não, isso aí acho que, não sei não, se eu sentir paz. Às vezes a pessoa não sabe nem o que é sentir paz, né? A pessoa nem consegue compreender. Então vou dizer uma coisa para você: se você não consegue, se você não tem uma espiritualidade para você entender isso, não faça nada. Fique parado, aguarde Deus falar de outra maneira com você. Mas que a paz de Deus no nosso coração, ela nos faz decidir certo, querido, é uma grande verdade, porque está na palavra do Senhor, querido, amém? Então, você está precisando tomar uma decisão: pastor, preciso tomar uma decisão, um negócio é urgente, preciso abrir um negócio, né? Preciso fazer algo assim no meu trabalho, e você não sente paz. Se você não está sentindo paz, querido, não toma essa decisão. Preciso, né? Questão sentimentais, né? Também, né? Namoro, casamento, noivado. Se você não sente paz, não decida. Porque a paz de Cristo, ela tem o poder de dirigir o seu coração. A paz de Cristo, ela pode dirigir a sua decisão. Ela tem poder, o Paulo diz que é um árbitro na tua vida. Ela decide, ela controla, ela dirige a tua vida. Essa paz de Jesus que está dentro do meu e do seu coração, querido. Agora, se nós vamos tomar decisões na vida sem sentir paz, não tome decisão, querido. Se você precisa fazer alguma coisa nessa semana ainda, né? E você tem orado a Deus, mas você não tem sentido paz no teu coração, alguma coisa está te incomodando, não tome essa decisão, querido, amém? Estou falando isso porque tem pessoas que vêm aqui precisando tomar decisões, e o Espírito Santo já está falando para você: se você não está sentindo paz no seu coração, não tome essa decisão, amém? Não tome essa decisão. O Espírito Santo está falando com você hoje, amém? Seja árbitro, e a paz de Deus, a Bíblia fala, Filipenses 4:7, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, querido. Essa paz de Deus, Jesus fala em João 14:27, deixo-vos a paz, não vos dou como o mundo dá. Amém? Jesus nos deixa que a sua paz, então a paz é de Deus, querido, ela pode conduzir a tua vida para você tomar uma decisão correta, amém? Quem vai buscar a direção de Deus aqui?
Glorifica o nome do Senhor. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, essa paz que não é a paz que o mundo dá, ela possa encher o teu coração nessa noite, querido, para que você tenha certeza das decisões que você vai tomar na sua vida, amém? Você pode aplaudir a Jesus por isso? Glória a Deus. Também, querido, a primeira coisa eu falei que quem confia em Deus, ele pede direção a Deus. Mas também quem confia em Deus, ele destrói os outros altares da sua vida. Não dá para você dizer que confia em Deus, se na hora que o calo aperta, você vai em qualquer outro lugar, menos buscar Deus. Isso demonstra, né, como está lá em Romanos 6,16, diz assim, ó: somos servos daquilo para o qual prestamos obediência. Nós somos servos daquilo pelo qual prestamos obediência. Se você, querido, diz que crê em Deus, que confia em Deus, que tem fé em Deus, que é Deus, 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 e na hora que o calo aperta, você vai procurar no homem a solução. Você vai procurar lá onde eu fui, né, onde eu ia procurar. Você vai procurar nos lugares errados. Você está fazendo o quê? Um outro altar na sua vida, que não é o altar de Deus, querido. Na minha e na sua vida só pode ter um altar, querido, que é o altar do nosso Deus, querido. Amém? Este altar, somente este altar pode existir na minha e na sua vida. Não pode haver outro altar. Se houver outro altar na tua vida, uns diz que um altar é o quê? É a família, né? O cara, outro é o emprego. O cara acha que o emprego dele, né? Jesus pode faltar, mas o emprego não pode faltar. Porque ele não está confiando em Deus, ele está confiando no trabalho dele, no emprego dele. Tem pessoas que confiam em si mesmo, né? O altar dele é ele mesmo. Eu faço, eu posso, eu aconteço. Se eu não tivesse nessa igreja, ai dessa igreja. Se eu não tivesse nessa igreja, já tinha fechado. Porque tem gente que acha que é alguma coisa, querida. Está entendendo? Isso é o quê? É um altar que você está fazendo dentro do seu coração. E você muitas vezes não está percebendo, mas isso é um altar e você está colocando um altar na frente do altar de Deus, querido. Amém? Porque tudo que a gente faz para Deus é para a honra e para a glória dEle. Amém? Nosso trabalho que a gente faz para Deus não pode ser o nosso eu, mas é Deus, querido, em primeiro lugar. Tudo aquilo que você faz para Deus, querido, coloca Deus em primeiro lugar na tua vida. Amém? Aleluia. Josias começou a reinar, o rei Josias começou a reinar com 8 anos de idade, querido. Sabe o que é que você pegar um reino com 8 anos de idade, você ser rei com 8 anos de idade? Mas Josias, a Bíblia fala que ele fez aquilo que era bom aos olhos do Senhor. 8 anos de idade o menino. Aí depois de alguns anos, ele começou a querer reformar o templo. E quando ele foi reformar o templo, o templo estava destruído. Quando ele foi reformar o templo, diz que os homens que ele enviou até lá, Safã, né? Foi o sacerdote Ilquias e o escrivão Safã. Eles acharam o livro da lei, eles acharam a palavra estava escondida lá no meio da poeira, ninguém mexia mais. E aí Josias veio e restaurou, querido. Aí diz que Josias, quando ele leu a palavra, quando leram a palavra para o rei Josias, diz que Josias, ele se impactou, rasgou as suas vestes, querido. Falou, poxa, essa palavra estava perdida, esquecida. E ele ouviu a lei de Deus, querido. E ele falou assim, não, nós vamos colocar em prática. Diz a palavra de Deus que ele derrubou todos os altares. Ele pegou, quebrou os ídolos, destruiu os altares, querido, fez tudo novo, fez uma restauração, fez uma aliança com Deus, querido. É isso que nós temos que fazer nessa noite. Se você está aliançado com algo que não é aquilo que agrada a Deus, chegou o momento de você quebrar esse ídolo hoje e fazer uma aliança com o único e verdadeiro Deus, digno de toda a honra e toda a glória, querido. Aleluia. Não fica servindo os falsos ídolos, mas sirva a Ele, Jesus Cristo, aquele que é autor e consumador da nossa fé, querido. Amém? Ele merece a sua palma nessa noite, Ele merece a sua glória a Deus. Faça isso. A Bíblia fala também do bisavô, é bisavô, né? Bisavô de Josias, que era Ezequias, o rei Ezequias. Ezequias foi pai de Manassés. Ezequias foi um bom rei. Manassés, o seu filho, foi um péssimo rei, diz que foi um dos piores reis. Depois se arrependeu e Deus perdoou. Ele teve um filho chamado Amon. Esse Amon
foi o pai de Josias. Amon também, a Bíblia fala que Amon foi um péssimo rei, não fez a vontade de Deus, fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor, e aí os seus próprios companheiros o mataram. E aí Josias, com 8 anos de idade, foi empossado rei, querido. Para você ver, às vezes você pensa, pastor, eu sou assim, porque meu pai é assim, porque minha mãe é assim. Josias, querido, ele com 8 anos de idade, uma criança, o seu pai fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor, mas ele não seguiu os caminhos do seu pai, querida. Você pode mudar a história da tua família hoje, querida. Você pode mudar a história da tua casa. Não importa se os seus pais não estão aqui, Deus pode começar algo novo a partir de você hoje, querida, amém? Da sua vida. Você não precisa do teu pai e da tua mãe aqui para ficar ensinando você, porque Deus, Ele pode te ensinar, querido, se você querer, se você buscar, se você abrir o teu coração, quebrar os ídolos da tua vida, Deus pode te ensinar a sua palavra, querido, e você vai mudar a sua geração, querido, porque nem todos os pais são um bom exemplo, é claro, ainda mais quando não servem a Deus. Mas Josias não tinha um pai que era servo de Deus. O único que da família dele era o rei Ezequias, que foi um bom rei, mas era bisavô, né? Estava bem longe, né? Ele não teve conhecimento, ele não tinha contato, mas ele fez uma opção de servir a Deus, querido. Josias quebrou todos os ídolos, até aquele que Jeroboão colocou lá em Betel, aquela bezerro de ouro. Josias foi e quebrou aquele bezerro de ouro, querido. Sabe por quê? Porque ele queria ter um compromisso com Deus. E quando a gente quer ter um compromisso com Deus, meu irmão, nós quebramos todos os outros altares que não são o altar de Deus. Amém? Você está disposto a fazer isso nessa noite? Porque tem pessoas que qualquer coisa os tiram da presença de Deus, querida. Para pensar, se isso que tem te afastado de Deus não é um altar na sua vida que você precisa eliminar nessa noite. Amém? Quem quer eliminar os seus altares hoje? Vamos ver. Quem tem altares aí precisa ser eliminado? Tem? Alguma coisa tem, querido, alguma coisa precisa, né? Então faça isso, diga assim, eu quero, diga assim comigo, eu quero eliminar os altares da minha vida, amém? Glorifica a Deus por isso em nome de Jesus. E a terceira coisa que quem confia em Deus faz, entrega tudo nas mãos de Deus, querido. Não tem como dizer que confia em Deus, se Deus pede alguma coisa da sua vida, e você não entrega para Deus, querido. Se você não consegue entregar áreas da sua vida, né? Às vezes as pessoas têm áreas na vida, né? Assim, eu já ouvi uma história assim. O pastor está aqui, e o pastor está ensinando a palavra, querido. A gente prega a palavra aqui na igreja, e a gente prega para que você possa, né, aprender algo e sair daqui edificado. Aí, certa vez, eu ouvi uma história assim. Eu não faço tudo que o pastor manda, como se fosse o pastor que estivesse mandando ele fazer, né? Eu não faço tudo que o pastor manda. Por quê? Quando eu vou para tal lugar, longe daqui, né, longe de Cubatão, quando eu vou para tal lugar, eu arrepio mesmo, eu danço mesmo, eu bagunço, não sei o que e tal. Por quê? Porque eu não faço tudo que o pastor manda. Amém, querido? É um direito seu. Você está aqui como ouvinte, né? Você está ouvindo a palavra de Deus, é um direito seu, você não fazer nada do que eu estou falando aqui, você não fazer nada que o pastor Felipe fala, que o pastor Silvio pregou domingo passado, você não precisa fazer nada do que a gente fala, amém? Você não precisa seguir os conselhos que são dados aqui, é um direito seu, querido. Mas se você não consegue entregar nas mãos de Deus a sua vida, querido, chegou o momento de você quebrar cadeias hoje, querido. Alguma coisa precisa ser quebrada, alguma aliança que você fez precisa ser quebrada, para que você possa entregar tudo nas mãos de Deus, sabe? A gente escuta muito falar disso, aquele quartinho da bagunça que todo mundo tem, sabe? Na psicologia eles usam esse termo, existe um quartinho da bagunça, né? Jesus entra na sua casa, você abre a sala da sua casa para ele entra na sala, você libera o quarto para ele entrar, Jesus entra no seu quarto, né? Será que Jesus pode entrar no quarto de algumas pessoas aqui, querido? Ou será que ele tem que ficar na cozinha, esperando se arrumar a bagunça primeiro, né? Trocar os lençóis, porque aquela cama não foi purificada. Aí as pessoas pegam e colocam no quartinho toda a sujeira que a pessoa tem. E é nesse quartinho que Jesus quer entrar hoje, querido. É nesse quartinho que Jesus quer entrar e quer
fazer uma mudança, quer limpar, querido. Amém? Ele precisa entrar neste lugar, porque tem pessoas que falam, não, aqui não, Jesus vem até aqui, né? Deus vai vir até aqui só até aqui. Passou daqui, não adianta vir não, Deus, não vem não, porque não tem, né? Eu não abro meu coração por completo para Deus. Querido, o que você está fazendo na igreja? Você está perdendo tempo. Se você não quer abrir teu coração para Deus, você está perdendo o seu tempo. Você precisa abrir o coração para Deus, você precisa deixar Deus trabalhar na sua vida. Tem pessoas que não conseguem perdoar, tem pessoas que não conseguem amar, tem pessoas que têm trauma de infância, tem pessoas que têm situações difíceis que passou, foi abusado, foi coisas terríveis, e essas pessoas não conseguem colocar isso nas mãos de Deus, querido. E vive naquele quartinho trancado, essa sujeira toda, querido. E nunca consegue viver um relacionamento legal, nunca consegue ter uma convivência boa com as pessoas, sabe por quê? Porque tem coisas lá atrás que precisam ser arrumadas, e essas coisas não foram entregues nas mãos de Deus, querido. E o Salmo 37 diz assim, no versículo 5, né? 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor nessa noite, querido. Confia em Deus. E as outras coisas, o mais o Senhor vai fazer na tua vida, querido. Porque tem pessoas que têm dificuldade de entregar algumas áreas da sua vida para Jesus. E hoje Jesus quer tomar posse da tua vida por completo, querido. Amém? Jesus quer tomar posse da sua vida por completo nessa noite. Amém? Você está disposto a entregar tudo para Jesus hoje? O Salmo 3 fala de Davi fugindo do seu filho. Mas ele demonstrou uma confiança muito grande, querido. Salmo 3 fala assim, Davi falando assim, como aumentar os meus inimigos. Mas ele estava falando de uma fuga que ele estava tendo do seu próprio filho, Absalão. Absalão era um dos filhos de Davi. E Absalão ficou revoltado com seu pai, porque o seu pai não tomou a decisão na hora que precisava tomar. Diz que Davi tinha uma filha chamada Tamar. E Tamar foi estuprada pelo seu meio-irmão, que era um meio-irmão, né, por parte de pai, chamado Amon. Esse Amnon, ele estuprou Tamar, e Absalão era irmão de Tamar, e Absalão não gostou, não achou correto. Davi ficou sabendo da história, todinha, mas só que Davi não tomou uma posição. Depois de um tempo, depois de 2 anos, Absalão fez um banquete, e chamou Amon até lá, e ali mataram Amon. Davi se revoltou porque Absalão matou o seu irmão Amon, que também era filho de Davi. Mas tudo isso, querido, a gente vê o quê? A raiva que ficou no coração de Absalão com seu pai. Ele ficou irado com Davi, ele ficou com raiva de Davi, porque Davi não tomou a decisão de pai quando tinha que tomar. Então, nas nossas vidas, querido, muitas vezes acontece esse tipo de coisa. São situações que estão na Bíblia, mas muitas vezes acontece dentro da tua família, querido. Acontece dentro do seu lar. E muitas vezes isso traz rancores, trazem mágoas. E Davi, querido, ele mesmo sendo perseguido pelo seu filho, porque ele jamais ia mandar matar Absalão, que era o seu filho. Mas Absalão não estava nem aí não. Absalão estava doido, babando para matar seu pai. Por quê? Criou-se um rancor no seu coração. E esse tipo de coisa que não acontece só na Bíblia, essas coisas acontecem na vida real. Não acontece só na novela, não. Acontece na vida real, querido. Tá? E a nossa vida, ela não é uma novela. A nossa vida, ela é a realidade, querida. E Davi, ele fugia do seu filho, mas sempre confiante em Deus. No versículo 5 do Salmo 3, ele diz assim: deito-me e pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Sabe o que é isso, querido? Você no meio da perseguição, você sendo afligido, você sendo, né, procurado, você sendo caçado, querendo te matar, e você dizendo assim: eu deito e pego no sono. Quantas pessoas não conseguem dormir aqui, querido, porque tem situações mal resolvidas, seja dívida financeira, seja problema no casamento, problema no lar, na família. Quantas pessoas que estão aqui que não conseguem dormir à noite, queridos, porque ainda não estão resolvidos. Precisamos resolver as nossas questões, querido. Está entendendo? Se você tem algum problema com o teu pai, com a tua mãe, com o teu irmão, se você tem algum problema com o irmão da igreja, você precisa resolver as suas questões, querido. Amém? Porque senão você vai deitar e não vai pegar no sono, você não vai conseguir dormir. E Davi, querido, ele dizia assim: eu estou tranquilo, sabe por quê?
Porque eu confio em Deus, querida. Então eu deito e logo pego no sono, porque o Senhor, Ele me sustenta. Não importa se você está passando dificuldade financeira, isso tem tirado o seu sono. Tem pessoas aqui que estão passando dificuldade financeira, isso tem tirado o seu sono, tem roubado o seu sono. Vou contar uma história aqui para a gente terminar. Na Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, tinha um orfanato, né? Não posso dizer que o orfanato era para órfãos, né? Precisa dizer não, né? Precisa dizer, né? Tinha um orfanato e havia muitas crianças ali naquele orfanato que tinham perdido seus pais na guerra. Tinham perdido pai, tinham perdido mãe, estavam ali órfãos. E aí o que acontecia? Um daqueles diretores daquela casa, daquele orfanato, ele ficava preocupado que ele via que aquelas crianças não conseguiam dormir à noite. As crianças não dormiam à noite, elas ficavam agitadas e tal, porque elas viveram os horrores da guerra, querido, né? Naquela época do nazismo, né? De Hitler, aquela perseguição toda. Então aquelas crianças perderam os seus pais e eles não dormiam à noite, eles ficavam com medo de dormir, porque aquelas crianças tinham algumas necessidades, aquelas crianças passaram um sufoco muito grande. Aí um daqueles líderes da casa, o que ele fez? Ele pegou, antes das crianças dormirem, ele pegou um pedaço de pão e deu para cada criança segurar, antes de dormir. Então a criança, quando ia dormir, ele dava um pãozinho, a criança segurava o pão, se agarrava naquele pão assim, e aí dormia, querido, dormia tranquilamente. Aí as pessoas perguntaram, mas poxa, o que tu fez, que essas crianças estão tudo dormindo agora, que antes eles não dormiam, agora estão dormindo? Sabe o que eu fiz? Eu dei um pedaço de pão para cada um deles, e eles estão dormindo tranquilamente. Sabe por quê? Porque quando estavam na guerra, eles dormiam sem comer, eles não tinham o que comer. Quando no período da guerra, eles dormiam sem saber se no outro dia eles iam ter pelo menos um pedacinho de pão para eles comer. Por isso que eles não estavam dormindo. A partir do momento que aquele pedaço de pão, aquelas crianças agarraram aquele pedaço de pão, querida, eles dormiam tranquilos. Sabe por quê? Porque eles sabiam que no outro dia eles tinham aquele pedacinho de pão para comer, queridos. Isso gerava o que no coração daquelas crianças? Confiança, querida. Aquela atitude daquele homem mudou a história daquelas crianças. Aquelas crianças mudaram de vida, porque um pedacinho de pão mudou a história daquelas crianças, querido, e eles dormiam tranquilamente. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus tem um pão para colocar na tua mão nessa noite, querido. Faça assim com a sua mão assim, ó. Deus tem um pedacinho de pão. Você que de repente está aí achando que o negócio está difícil, meu Deus, o negócio está bravo, Senhor, né? Faz alguma coisa, Jeová. Abra sua mão assim, pela fé, querido. Deus vai colocar um pedaço de pão na sua mão nessa noite, querido. Profeticamente eu quero dizer isso para você. Aleluia. Se você está impaciente, se você está angustiado, se você está aflito, porque você não consegue nem mesmo dormir, você até mesmo tem perdido o sono. Talvez você não compreenda a situação por completo, mas o Senhor, Ele sabe o começo, o meio e o fim de tudo isso. Nessa noite Ele coloca um pedacinho de pão na sua mão, querido. A palavra de Deus fala, Jesus Cristo lá em João 6,48, Ele fala, eu sou o pão da vida. Ele é o pão da vida. Eu quero dizer uma coisa para você: hoje recebe nas tuas mãos o pão da vida, querido. Ele garante o seu futuro, Ele garante o seu amanhã, Ele garante dias melhores na tua vida, Ele garante uma noite tranquila de sono na sua vida, querido. Um amanhã com a garantia que não vai faltar o pão, não vai faltar o alimento, não vai faltar o mantimento na sua casa, não vai faltar a paz, não vai faltar a alegria. Recebe esse pão de Deus na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar no rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir,
vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou. Então agora nós vamos conversar aqui com o irmão Ricardo, que também é membro aqui do Centro Familiar Vida Nova de Cubatão. Irmão, nós queremos saber as bênçãos que Deus tem feito na sua vida. Conta pra gente. Amém. Graças a Deus, Deus tem feito várias bênçãos na minha vida. E uma delas é que eu tinha parado de estar atuando na igreja. E como o nome já diz, Vida Nova, Deus me deu uma grande oportunidade de estar aqui de novo, retomando, tocando, adorando a Ele através do louvor, através da palavra, através do ensino. E Deus tem dado uma vida nova para mim. E hoje eu tenho estado feliz na igreja, ofertando, dizimando ao Senhor. Tendo abençoado, né? Deus tem abençoado muito a minha família, a minha vida, e eu fico feliz porque hoje nós temos uma vida nova com Jesus. Não estou mais parado no banco, mas Deus deu essa nova oportunidade aqui na igreja, vida nova com Jesus, através do pastor Felipe, a liderança da igreja, e eu fico grato por isso. E é isso aí, olha só, já cortei o irmão aqui, mas é porque falar de Deus é tão bom que a gente também quer compartilhar, né? O irmão, ele é levita aqui na igreja e é também professor de escola dominical. Hoje ele deu uma aula, ministrou uma aula maravilhosa sobre Moisés. Então, irmão, aproveita, faz aí o convite para quem está nos assistindo, que de repente quer conhecer esse Deus que você está falando, que te deu uma vida nova. Gostaria de convidar você a vir participar aqui do nosso culto, né? Adorar o Senhor, ter uma vida nova com Jesus. E Deus vai te tocar tremendamente através dessa palavra, através desse culto, através desse testemunho. E eu espero e oro a Deus que você venha, você que está desviado, venha ter uma vida nova com Jesus. Jesus te ama, nós te amamos. Vem para cá em nome de Jesus. Amém? É isso aí, você não pode perder tempo. Vem para cá receber uma nova vida em Jesus Cristo. Rocky road, where all the streets are worn, while her daughter slaves, the road to Zion mourns, the road to Zion mourns. She called but no one come, while her daughter slaves, the road to Zion. Our name was Zion calls, she calls us home, but no one hears her voice is gone on the rocky road where all the streets are worn, while her daughter slaves, the road to Zion mourns, the road to Zion mourns. She called but no one come, while her daughter slaves, road to Zion. Ooh, yeah. All right. Ooh, yeah. Oh. In Babylon, where our capital sat, to tell us of Zion and sing us her song. How can we sing the almighty song in a foreign land where we have no song, on the rocky road where all the streets are worn, while her daughter... Estou achando um show de bola aqui, uma pé de coco nesse calor, tá fera. Olha, essa festa havaiana promete, só tá começando, ainda começar bem um pouquinho de lado, vamos lá? É isso aí, valeu! Road to Zion. Generations past, not a seed was sown.
a daughter's song. Não chore, o nosso programa acabou hoje, mas nós estamos todos os dias na TV, no nosso site tem as emissoras, os horários da programação, queremos sempre ser um canal de bênção e como é bom poder conhecer você e a sua família. Quantas famílias, quantas pessoas têm vindo até aqui através do nosso programa de TV. Nós fazemos questão de conhecer você e a sua família, de dar aquele abraço caloroso, porque pregamos o amor e vivemos o amor na nossa vida. O amor a Deus e o amor ao próximo. Nós amamos você. O Senhor, então, te ama mais ainda. Portanto, não se afaste do Senhor, não se afaste da presença do Senhor. Venha estar conosco em uma de nossas igrejas. No nosso site também tem o endereço, todos os endereços das nossas igrejas. E é claro, queremos sempre poder compartilhar com você das coisas que o Senhor pode fazer. Se você tem uma criança, pode vir porque nós temos uma igreja infantil. Atendemos todas as crianças de todas as idades, com atividades especiais para eles. Temos um trabalho lindo com adolescentes, hein? E o Radical Teen, o retiro do Radical Teen está chegando. Então você pode vir que nós temos uma atividade para eles. Temos para jovens, mulheres, casais, todos os departamentos envolvidos aí neste grande trabalho, na obra do Senhor. Esperamos você até o próximo programa. Deus abençoe. Mês de março, mês da temperança, domínio próprio, é o mês do equilíbrio. E olha, ano da restauração. Fique agora com a oração pastoral. Pastor Antônio Carlos de Oliveira. Como é gostoso saber que você tem nos assistido, você e sua família. O Ministério Vida Nova tem proporcionado um programa maravilhoso que eu tenho certeza que tem edificado a sua vida e todos aqueles que têm a oportunidade de nos assistir. Quem sabe você está passando por um problema tão grande, você muitas vezes se defronta com um problema como a Bíblia diz de um homem chamado Jairo, que era um dos líderes ali em Israel. Ele era uma pessoa muito importante, tinha posição, tinha boas condições financeiras, mas houve um transtorno na sua vida, houve um transtorno muito grande, sua filha ficou doente e tudo foi piorando, cada momento da sua vida foi piorando, as coisas não foram acontecendo como ele queria, mas ele foi atrás de Jesus, ele foi buscar Jesus, e essa busca dele a Jesus não foi em vão. Quando ele achou Jesus,
Jesus foi com ele até a sua casa. E uma das coisas que eu acredito que vai mudar a sua vida é se você permitir que Jesus, ele vá à sua casa, ele comande a sua vida, ele controle o seu lar. Porque existem lares que estão arrebentados, acabados. E não é isso que nós queremos para a sua vida, nem é isso que Deus quer para a sua vida. Mas Jairo resolveu procurar Jesus e Jesus foi com ele à sua casa. E quando ele chegou em sua casa, Jesus entrou e tudo ali mudou. A menina que estava doente tinha morrido, mas Jesus, com uma palavra, mudou toda a vida de Jairo e de sua família. Jesus, com uma palavra, pode mudar toda a estrutura da sua vida. Eu quero que você acredite em Jesus, eu quero que você abra o espaço da sua casa para Jesus entrar. E através das nossas programações da Vida Nova com Jesus, a palavra Jesus, ele estará entrando na sua casa e mudando todo o curso da história da sua vida. Acredite nisso. Nós queremos convidar você e sua família para estar conosco em uma das nossas igrejas do Ministério Vida Nova, principalmente aqui no Centro Familiar em Santos, no Macuco, Rua Dr. Manuel Torinho, 171. Eu quero abraçar você, eu quero receber você e sua família. Vem estar conosco, aguardo você, vou orar por você e por toda a sua família. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero pedir a Ti por esta vida, pela família, para que o Senhor entre neste lar, neste casamento, que o Senhor mude essa estrutura ruim deste lar, esse lar que deveria ser um paraíso, mas, Senhor, está acontecendo que se tornou um verdadeiro deserto, tudo dando errado, família doente, porta de emprego fechada, mas com uma palavra tu pode mudar tudo, com uma palavra tu pode ressuscitar sonhos, projetos, uma palavra que o Senhor der vai mudar tudo nesta vida. São pessoas que, na verdade, anseiam pelo Senhor, buscam o Senhor. Então, Senhor, responda, por favor, urgentemente, estendendo a Tua mão e ajudando essas vidas. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém e amém.